A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da história de Davi. A história de Davi tem exemplo para mim e para você. O tema que eu coloquei é: seja uma bênção nas mãos do Senhor. Ser bênção nas mãos do Senhor nem sempre agrada as pessoas, porque a gente outrora pecamos, erramos, mas agora somos outras novas criaturas. E aqueles que sabem criticam, zombam, escarnecem, principalmente família. Mas quem aponta é o adversário. Quem julga, quem honra, quem abençoa, quem perdoa é o Senhor. Então Ele quer que a gente seja uma bênção nas mãos dEle. Independente do julgamento, das críticas. Você pode chamar a atenção do seu filho, sua filha, e ficar com o rosto emburrado, passar dias sem ir na sua casa, mas o importante é você ser bênção. É você não compactuar com o erro. Aí você já é uma bênção. O importante é você pregar aquilo que o Senhor manda. Aí você é uma bênção. É na igreja, no trabalho, na faculdade. Porque quando um servo e uma serva de Deus quer ser bênção, muitos se afastam. Porque Deus quer qualidade, não quantidade. Não se preocupe se você ficar só com Jesus. Porque você só com Ele é maioria. Porque para cuidar de você é uma trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, independente das pessoas gostar ou não, denuncie o pecado. Seja uma bênção. Não compactue com o erro, seja uma bênção. Mesmo que não agrade. Porque você primeiro tem que agradar ao Senhor. É assim que você é uma bênção. Pode até te criticar, zombar, escarnecer você. Mas no tempo certo o Senhor mostra toda a verdade. O que não vale é você se preocupar com a conversa, com as fofocas, com as críticas alheias. Mesmo que seja do seu sangue. Continue sendo uma bênção. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. 2 Samuel 21, do 15 ao 22. Houve outra guerra entre os filisteus e Israel, e Davi e seus soldados foram e lutaram contra os filisteus durante a batalha. Davi ficou muito cansado. Muitas vezes estamos assim, lutando uma batalha espiritual, seja com filho, com esposo, com família, com trabalho. É natural que você fique cansado, porque cansa espiritualmente. Só não pode parar, só não pode deixar de ser bênção. Um gigante chamado Ismi-Benob tinha uma lança de bronze que pesava mais ou menos 5 quilos e estava usando uma espada nova. Ele pensou que podia matar Davi. A gente sempre vai passar por luta. Davi era rei. Volta e meia, Davi estava vivenciando uma luta. E agora esse aqui pensou que ia matar Davi. Quantas vezes as pessoas não pensam que vai matar eu e você? Com palavras, com crítica, com as portas fechadas, com zombaria. Mas quando a gente é uma bênção, quem cuida de nós é o Senhor. Ele protege, Ele dá livramento, Ele honra. A Bíblia diz: para cada dia de desonra dupla honra. Mas para isso acontecer, no choro, na dor, você tem que ser uma bênção. Mas Abisai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi. Atacou o filisteu e o matou. Veja que esse soldado atacou o filisteu e matou, e era um gigante. Porque ele pensou que ia matar Davi. Mas Deus tem seus soldados na terra para cuidar dos seus ungidos, dos seus escolhidos. Então os soldados de Davi fizeram uma promessa de nunca mais deixar que Davi saísse com eles para a guerra. E eles disseram: o Senhor é uma herança de Israel. O Senhor é a esperança de Israel. E nós não queremos perdê-lo. Não é lindo isso? Quando quase que ele morria pelaquele gigante, o soldado socorreu ele e matou o gigante, que estava com uma lança muito pesada, muito nova. Ali os israelitas, os soldados, disseram que ele era a esperança de Israel e que não queria perdê-lo. Seja esperança. Seja esperança pregando a palavra com fé, com ousadia, com determinação, dando exemplo. Independente do que você foi no passado, porque Deus é quem vai te justificar. Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus, na cidade de Gabe. E Sibeecai, da cidade de Uzá, matou um gigante chamado Safé.
veja que nunca a gente está em paz. Eu tinha um servo de Deus, amigo meu no Recife, já morreu em Cristo. Ele fazia hemodiálise, ele morreu novo. Se eu não me engano, 40 e poucos anos. Ele dizia assim: Beth, a vida de um servo é uma luta e uma vitória. É uma luta e uma vitória até chegar na glória. E aqui Davi, seu povo, seus soldados, sempre estavam em guerra. Mas com uma diferencial, que Davi era uma bênção e Deus era com ele. Você pode estar passando por várias guerras, de dor, de perca, de luto, problema financeiro, rejeição da família, humilhação, zombaria, crítica, diz que você não é de Deus. Continue sendo essa bênção. Porque quem te honra, quem te protege, quem te abençoa, quem supre tuas necessidades é o Senhor. Quem morreu na cruz do Calvário por mim e por você foi o Senhor. Ele disse que pelas pisaduras deles fomos sarados e saradas. Aleluia. Pisaduras de dor, de humilhação, de rejeição, de crítica, de anarquia. Então o que eu e você passa não é nada. Porque ele foi como um cordeiro, manso para o matadouro. Não sofria, não tinha pecado, era santo. E eu e você merecemos crítica, zombaria, questionamentos, não é verdade? Houve mais uma batalha contra os filisteus em Gob. E Eliã, filho de Jair de Belém, matou Golias, da cidade de Gate. O cabo da lança de Golias era da grossura de um eixo de uma teá de tecelã. Veja que não era aquele Golias que Davi matou. Mas aqui sempre guerras com homens fortes, com armas poderosas, essas armas, essas lanças. Mas Deus estava com aquele povo. Porque aquele povo lutava por Deus. Porque aquele povo adorava o Senhor. Porque aquele povo estava com a esperança de Israel, que era Davi, que antes de ir para uma guerra consultava o Senhor. Independente da guerra, irmãos e irmãs, continua com Cristo. Ele é a tua força. Houve ainda outra batalha, a quarta batalha, em Gate. Ali havia um gigante descendente dos antigos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. 6 dedos em cada mão e em cada pé. Veja que terminava uma guerra e iniciava outra. Eles desafiou o israelita, e Jonathan, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Não adianta desafiar o povo de Deus. Porque Deus honra, Deus justifica, Deus dá vitória. Esses 4 eram descendentes do gigante da cidade de Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Davi sempre na guerra, né? Sempre com as lanças, com as espadas, guerreando. A minha lança e a minha espada e a tua é a palavra. É as armaduras de Deus que lá está em Efésios 6, do 10 ao 20. Capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, a preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, está na palavra. A Bíblia diz que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, convicção das que se espera. Irmãs, pode estar difícil, tenha esperança e fé, porque cada vitória, cada guerra Davi ganhava. Porque Davi sabia em quem cria. Mesmo sem segundo o coração de Deus, não empatou dele passar por diversas lutas. Mas o Senhor era com ele e é comigo e com você. Para terminar aqui em João 10, do 11 ao 21, tem tudo a ver com o tema: seja uma bênção nas mãos do Senhor. Quem é essa bênção? Jesus. Jesus era essa bênção diante de Deus, o seu Pai. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele era o bom pastor. Ele era e ele é e será sempre. E ele deu a vida por mim e por você. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor. As ovelhas não são dele. Por isso, quando vem o lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. Tem pessoas que dizem que é ovelha, mas quando chegam os lobos, eles correm. Quando chegam os lobos para atacar alguém, eles não aconselham, ele, pelo contrário, eles fogem. Não é ovelha. Isso aqui quem está relatando é a grande bênção de Jesus. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Quem trabalha só por dinheiro
não adora o Senhor, não é ovelha. Quem trabalha por dinheiro não cuida das ovelhas, não aconselha. Porque a ovelha tem que ser cuidada por bênção, por pessoas que é abençoada. Eu sou o bom pastor, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Você tem ideia o que é isso? Ele disse aqui que está pronto para morrer por elas. Jesus. A bênção que veio ao mundo para abençoar a mim e a você. Tem outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também. Elas ouvirão a minha voz, então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Tem ovelhas que estão fora, está afastada, não é verdade? Seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa. Mas aqui o Senhor diz que vai buscar. Tudo é no tempo dele. Ele vai buscar. A bênção maior do mundo é Jesus Cristo. Continua orando, intercedendo e sendo essa bênção. Perseverando pela família, porque ele aqui disse que está em outros pastos. Mas na hora certa ele vai buscar. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para receber as outras. Jesus deu a vida por todos nós. E o Pai, que era Deus, o amava. E o Pai, Jesus e o Espírito Santo conta comigo e com você. Para pregar, para lutar, para ser bênção. Em tempo e fora de tempo. Ninguém tira a minha vida de mim. Mas eu a dou por mim próprio. Por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la. Pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Jesus era obediente. Ele disse que não ia dar a vida. Ele poderia não dar. Mas o Pai dele queria para a nossa salvação e ele obedeceu. Quando a gente obedece, a gente é uma bênção. Mesmo sem entender, mesmo doendo. Quando ouvi isso, o povo se dividiu outra vez. Muitos diziam, ele está dominado por um demônio. E diz, outros afirmavam que está dominado por um demônio. Oh, já pensou? As pessoas diziam que ele estava dominado por um demônio. Então o que falam de mim e de você não é nada. Porque Jesus, o Rei do mundo, a esperança do mundo, a bênção do mundo, disseram que ele estava com demônio. Imagina eu e você, somos falho e pecador. Outros afirmavam, quem está dominando? Quem está dominando por um demônio? Não fala assim. Seja que um demônio pode dar vida aos cegos. Veja que aqueles que tinham comunhão com ele disse, não. Quem está dominado pelo demônio não fala como ele fala. Sabe o que é isso? Perdão. É as ovelhas que conhecem Jesus. Porque enquanto os atacava dizer que ele estava com demônio, outros não diziam não. Quem faz isso, quem cura cego, não é usado por demônio. Então, se fizer isso com Jesus, imagina comigo e com você. Mas Jesus foi essa bênção. E foi para a cruz do Calvário por mim e por você. Seja uma bênção, independente das críticas. Porque Jesus foi extremamente criticado. Mas foi a bênção e obedeceu o seu Pai. E que eu e você, independente das críticas, obedeça o Senhor. Porque Ele está conosco. Amém? Seja uma bênção.